Vamos. Olá, Vamos lá. João. João Carlos, Tudo bem você? tudo bem? Tudo ótimo, estou feliz Igualmente. em conversar com você. João Carlos, não sei se você assistiu aí algumas das outras lives que eu fiz com os colegas, Assisti sim. então acho que a sugestão aí que enfim, você comece aí se apresentando, fale um minutinho aí sobre você, de onde você fala, o que Então, você João, faz. bom, de onde eu falo, né? Hoje eu falo de Jundiaí, é uma cidade próxima de São Paulo. Eu morava na capital, morei a vida inteira. Morava ali perto da Praça Roosevelt, no Baixo Augusta, Tá no no coração da coração da bagunça. bagunça. Mas deixei o apartamento lá no Baixo Augusta arrumadinho. Quem frequenta o apartamento hoje é minha filha. Não posso deixar de ficar frequentando São Paulo de jeito nenhum. Eu trabalhei muito tempo no mercado financeiro, praticamente a vida toda. Saí do mercado financeiro e hoje eu tenho uma startup de tecnologia, com uma tecnologia blockchain. Trabalho com compra e venda de precatórios, com tecnologia blockchain, que muda todo esse mercado, né? Aliás, a tecnologia blockchain ela veio para mudar absolutamente tudo, né? E vem muita coisa por aí, então resolvi entrar já nessa onda, que eu sempre gostei muito, né? E junto com isso, apesar de trabalhar no mercado financeiro e trabalhar com tecnologia, outra coisa que eu sempre tive paralelo na minha vida foi a arte, né? Não produzindo, mas consumindo, né? Então, a arte sempre foi um lado assim super importante da minha vida, sempre procurei frequentar, procurei conhecer, né? E o seu curso, nesse caso, caiu como uma luva, né? Porque uma coisa é a gente frequentar museus, frequentar galeria, e até ler livros, mas outra coisa é fazer curso. Isso muda completamente, né? E então achei que, sim, que foi uma grande oportunidade que eu tive nesse momento de fazer, e agora a gente fazendo online facilita muito, né? Porque antes era tudo muito presencial, né, João? E a gente tem uma oferta de cursos muito grande, por exemplo, em grandes capitais, né, em grandes centros, mas mais para o interior não. E com online a coisa ficou muito facilitada, né? E a gente tem uma oportunidade de ouro hoje de conhecer muito, aprender muito, fazer grandes viagens online, né? Depende da pessoa, né? Isso me tocou muito, assim, faz parte do meu projeto, assim, de pesquisa, né? Quando começou a entrar gente do Maranhão, gente do Piauí, assim, foi muito legal, né? Porque eu fazia presencial, e presencial você tem as pessoas que moram Ô, ali João, no você bairro, né? sabe que tem uma coisa, olha que coisa louca que é esse mundo, né, online. Eu comecei a fazer um curso de arquitetura, né, de história de arquitetura, algumas aulas sobre grandes arquitetos, que eu também gosto muito. É difícil você gostar de arte e não gostar de arquitetura, né? Acho que é impossível, né? E vice-versa. E você sabe, cara, que é um curso da Universidade da Paraíba, de Campina Grande, de uma professora, de uma arquiteta e professora de Campina Grande. Um curso maravilhoso que eu estou fazendo de arquitetura, né? Olha as possibilidades, não é? Nossa, porque tem gente boa Exato. no Brasil Tem muito, inteiro, né? Tem gente, e às vezes a tecnologia permite que a exatamente. gente Então, conecte com essas essa pessoas, né? conexão, cara, eu acho fantástico, né? Tá certo que ela tem sido usada para muita coisa ruim também, né? Diga-se de passagem, né? Nem tudo é perfeito. Mas, cara, esse mundo da internet, ele possibilita um acesso a tanta coisa boa, tanta coisa boa. Eu falo assim, hoje a maior universidade do mundo é a internet, né? Porque se a gente souber pesquisar, se a gente souber navegar, cara, você se depara com coisas maravilhosas, né? Então é isso que eu tenho feito, sabe? E encontrar o seu curso está dentro dessa agulha no palheiro, né? Porque na verdade tem muita coisa boa, mas também tem que ir atrás, tem que pesquisar, tem que procurar, né? E o seu curso foi esse achado, né? E curiosamente, João, eu não sou, apesar de eu ter uma startup de tecnologia, eu gostar muito de tecnologia, estudar isso também, você sabe que eu não sou de rede social, né? Inclusive, por exemplo, eu não participo de um grupo de vocês no Facebook, porque eu não tenho Facebook, eu nunca tive Facebook e não terei, pelo menos desse eu consegui ficar longe. Então, assim, eu tenho no WhatsApp, eu tenho assim, pouquíssimos grupos, eu não passo de meia dúzia,
de grupo no WhatsApp, e são grupos assim muito úteis, né? No Instagram, eu também sigo muito pouco, eu não sigo praticamente pessoas, não sigo pessoas, sigo assim, ó, outros tipos de atividade, por exemplo, você, né, Olhar Contemporâneo, por exemplo. Esse tipo de coisa que eu sigo no Instagram. E só, não tenho Twitter, não tenho Facebook, não tenho TikTok, eu tenho. E eu acho que está muito bem por aí, está muito bem resolvido. Aliás, não dou conta. E no YouTube também é a mesma coisa, porque o YouTube é uma grande universidade também, né? A gente tem muito curso interessante lá no YouTube, muita palestra, muito seminário. Então, nisso que eu fico, né? E o seu curso se insere nisso, né? Então, tá, foi ótima essa descoberta. Mais uma ótima descoberta que eu tive. Aliás, aproveitando seu comentário, tem gente que reclama que eu não sigo as pessoas, e eu não sigo as pessoas por causa disso. Não é uma decisão afetiva, né? Tem grandes amigos quem eu não sigo. É uma decisão meio de gestão Isso. de atenção, né? Então eu ligo o Instagram para pegar um tipo específico de informação, de inspiração, de referência e tudo, e eventualmente repostar ou aprofundar a pesquisa. Então é uma ferramenta de trabalho onde é muito específico aí o que eu sigo, né? E, João, acho que é uma pergunta que me interessa assim, de fazer, né, você está trabalhando com uma startup. Eu me dou muito bem com o pessoal de startups. Eu fiz, inclusive, uma palestra para o Sim, Habitat, sabe aquele centro de sim. startup do Bradesco? Eles colocaram, acho que uma centena e um pouco mais de 100 CEOs de startups ali da Habitat para eu fazer uma palestra de arte, porque tem um pouco essa, né, a arte e inovação, a inovação e a criatividade, tem, né, a arte e disrupção, tecnologia, tem parentescos. E eu fiz um projeto também com aquele centro do Facebook, o Estação Hack, e eu gosto muito muitos meus amigos são CEOs de startups, assim, porque e aí uma pergunta que eu te faço né, a tua atividade é muito contemporânea, né? Você não poderia fazer o que você está Sim. fazendo há 10 ou 20 anos atrás. É uma coisa que realmente... Então, qual que é a relação do conteúdo que você está tendo no curso, né, com a sua... Né, de alguma forma, você já é um homem contemporâneo pela atividade que você pratica no dia a dia, no escritório, no trabalho. E aí eu trago essas informações do olhar contemporâneo para a história, para as desigualdades social, para os códigos de gênero, para a tecnologia, para, né, para a relação com o meio ambiente, né, nos vários temas das aulas. Como é que isso complementa a sua visão de Nossa, mundo e João, o seu olha, trabalho? você sabe que a arte, para mim, ela sempre foi um prazer, mas também ela sempre foi, tipo assim, um direcionamento para minha vida, para o meu cotidiano, sabe? Observar a arte, consumir a arte, sempre foi para mim um complemento mesmo de conhecimento para minha atividade, para as minhas atividades, né? E esse curso, o Olhar Contemporâneo, ele começou a mudar minha visão em relação à arte, mas acima de tudo em relação à vida, sabe? E olha que eu achava já que tinha lido bastante, tinha estudado muito, já tinha viajado muito, achava que já tinha frequentado os principais museus, essa coisa toda, né? E nada como vestir a sandália da humildade, né? E esse curso, cara, João, ele me assim, porque assim é engraçado. Eu não sei quem não está fazendo por aí para ter uma ideia, né? Primeiro que eu já gosto muito dessa coisa planejada que você faz, né? A gente já tem ali todas as aulas do curso, já tem os temas das aulas. Se quiser pesquisar antes para ir para o curso, né, um pouco mais preparado, dá, porque você já dá ali a informação de quem vai estar sendo discutido, quem vai estar sendo estudado. Então, isso ajuda bastante. Então, eu já gosto dessa coisa do seu planejamento. Gosto muito dessa coisa de planejamento, né? E o curso, ele tem me ajudado, João, na verdade, além do meu trabalho, da minha empresa, tem me ajudado no cotidiano mesmo, sabe? Porque, na verdade, a vida real que nós temos é a vida cotidiana. Né? Essa é a grande vida real que nós temos. É o que nós estamos fazendo aqui hoje, é essa quinta-feira que é o real. Né? Então, ele faz com que a gente tenha um olhar sobre esse cotidiano e, consequentemente, sobre tudo que acontece nesse nosso cotidiano, nossas relações familiares, os nossos negócios, nossas empresas, nossa relação social,
Ou seja, todo dia nos dá uma percepção muito diferente. Agora, João, o curso também, ele tem uma coisa, eu não sei se todo mundo está aproveitando isso, eu estou. Tem muita dica durante o curso, às vezes nem é só você que dá, às vezes nos próprios chats, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de ler livros. Esse curso já me deu 3 livros para eu ler, eu já li os 3. E esses 3 livros mudaram muito já a minha visão de tudo. Outro dia eu estava com um dos meus sócios da startup, que é um garoto, na verdade eu sou eu não sou nem o tio da startup, eu sou o avô da startup. Porque nenhum deles, dos meus gestores, dos meus principais, tem mais de 30 anos. Né? E um dos mais importantes, ele tem 27 anos. Né? Já fez pós-graduação na Holanda, se formou na USP. É um menino que não tem 30 anos de idade e já tem assim, uma experiência fantástica. Eu estava falando com ele sobre o curso. Sobre o curso. E você sabe o que ele está interessado em fazer? Eu acho que ele vai ser aluno na sua próxima turma. E no curso eu falei muito de um livro que soltaram lá numa das aulas, que foi Inteligência Visual, da Amy Herman. Né? E a leitura desse livro me impactou demais. Na forma, a partir da forma como a gente vê uma obra de arte, como isso influencia também como a gente vê a nossa vida e como a gente encara o nosso cotidiano. Né? Olha, João, esse curso está impactando, inclusive, na minha forma de gestão da minha startup. Eu tô... Dá um exemplo, Carlos. Por exemplo, João, nós estávamos com um dilema na startup, com uma forma, um tipo de uma mudança que nós tínhamos que fazer no nosso site para deixar ele um pouco mais navegável para quem entra para vender seus precatórios. E a gente estava muito preocupado em fazer essa mudança, com medo que as pessoas não conseguissem navegar com mais facilidade, que elas tivessem alguma dificuldade. A gente estava subestimando, na verdade, a capacidade que as pessoas teriam em acessar a nossa plataforma e dali fazer negócio. E aí, cara, eu falei assim, cara, por que a gente está subestimando a capacidade das pessoas de fazer isso, sem antes a gente testar e de fato botar na mão delas e ver o que vai acontecer? Porque, assim, por que a gente fica sempre se antecipando ao que as pessoas podem estar pensando e até fazendo ou não? Falei, cara, vamos jogar isso, vamos abrir, né, esse código, vamos jogar e vamos ver a reação das pessoas, depois a gente faz o julgamento, né? E perdeu o medo. Então, assim, vamos fazer. E fizemos. Cara, foi ótimo. Entendeu? Foi ótimo, por exemplo. E você aprendeu, você falou, né, que o curso estava E como é que você tirou isso do curso? A partir do momento onde a gente abre, pelo método de abrir para as pessoas falarem, e muitas vezes elas falam coisas que não são esperadas, então você resolveu não antecipar. Você aprendeu no curso, ouvindo todo mundo, que a gente não deve se antecipar e achar que Como é que foi essa equação? Ô, João, Assim, o que me surpreende... do Olha, eu curso? já tinha feito outros cursos de arte e já estava meio desanimado, porque assim, eles são muito formalistas, eles são muito acadêmicos, sabe? E tudo fica muito focado em história da arte, sabe? E é tudo sempre o mesmo discurso, é o mesmo método. Eu falei, cara, eu não vou fazer mais, chega, para mim acabou tudo. Quando surgiu o Olhar Contemporâneo, você faz uma fala de apresentação do curso que você deixa a gente curioso, porque você fala, cara, você vai fazer parte dos 3%, né? E eu achei muito ousado você falar isso, né? Achei muito ousado. Eu falei, cara, como é que esse cara vai fazer isso, né? Tô curioso, né? Porque ele tá muito ousado isso aí, ele tá, né? E de que forma? Ele tava muito curioso com a metodologia. E de fato, João, o que me impactou no seu curso foi a metodologia. Essa sua metodologia, ela é muito participativa. Ela é muito participativa, mas ao mesmo tempo você tem um controle absoluto sobre essa participação. Você não deixa descambar, sabe? Pro ego, porque quando é muito participativo, às vezes descamba, né? Uma vez eu fui numa palestra do Rui Castro, né? O Rui Castro falou, e aí abriu para pergunta para ele. Ele falou, gente, deixa eu avisar uma coisa antes de vocês começarem a fazer a pergunta. Eu sou jornalista e já entrevistei muita gente. Uma pergunta boa é uma pergunta feita numa frase com 5 palavras e termina com um ponto de interrogação. Porque, geral... Às vezes eu falo
Aí começa a responder com essas 3 palavras, né? Pra gente Exatamente. arredondar. Uma pergunta boa tem uma frase, são 5 palavras e um ponto de interrogação. Porque a gente às vezes incorre, né, no erro de ser muito discursivo, muito prolixo, de falar muito, e aí toma conta da aula, e às vezes essa coisa descamba e é muito pouco produtiva. Então o seu curso, ele abre muito para a participação. Ele é muito participativo, mas ao mesmo tempo ele é muito disciplinado. Você tem as rédeas completamente do curso. Isso é muito importante, né? Então, eu acho que isso me ajudou também a ser mais objetivo nesse sentido. Olha, por exemplo, nas reuniões minhas com a empresa, a gente mudou, a gente não faz mais reunião de 1 hora. Hoje a gente faz reunião de 30 minutos, está resolvido. Eu comecei a usar também um pouco desse método mais objetivo. E outra, tinha reuniões que pessoas, por exemplo, porque a minha startup, na verdade, a gente não tem uma sede central. Apesar de que o endereço da startup ela é no meu escritório, mas a gente tem gente em São Paulo, tem gente em BH, tem gente em Miami, entendeu? A gente está espalhado em todo canto. Então, a gente se reúne muito via online. Né? E a tendência de ficar reuniões longas, extensas e muito discursivas, ela estava acontecendo. Então a gente dá uma disciplina, está todo mundo adorando. Hoje a gente não passa de meia hora as reuniões e são muito produtivas. Por quê? Porque tem isso que eu aprendi no seu curso, entendeu? Ele é participativo, né? Mas ele é muito disciplinado. E todo mundo respeita. O que eu estou achando interessante também é que está todo mundo respeitando. Não sei se você acha que está respeitando. Eu acho que está todo mundo respeitando. Em parte, acho que isso tem a ver com a reiteração que eu faço no começo de cada curso, com aquelas regrinhas das premissas e das participações. Né? Eu já fiz algumas aulas sem aquele slide. Quando eu estou fazendo, parece redundante. E às vezes, para mim, me parece redundante, acho que às vezes para o grupo parece redundante. Mas quando eu faço as aulas sem aquele slide, ela desvia. Aquele slide tem uma importância né, nos 3 arquétipos ali de aluno, né, de participante, depois nas 5 premissas para troca, e aquela terceira coluna que eu coloco com as ferramentas. Quando eu acho que é redundante e não faço, eu lamento depois. É verdade, Acho que é João. uma... Você sabe que tem uma frase do Legião Urbana que eu adoro, do Renato Russo, que disciplina e liberdade. Né? Cara, eu estou absolutamente convencido disso. Né? É, Disciplina e liberdade. eu, eu sou amante da disciplina, assim, eu acho que a disciplina, eu tenho uma meia dúzia de livros aqui sobre disciplina, e eu acho que a disciplina te liberta. E eu acho que a nossa cultura tende a ver a disciplina como prisão, assim, porque é uma cultura muito de extroversão, de fluição, de espontaneidade. Né? O brasileiro é muito... E eu acho que é uma pena, assim, você pode fluir, improvisar, e né, o pessoal fala, João, você é da noite ou do dia? Eu falo, eu sou dos dois, né? Porque eu estava agora na Bahia, tudo às 5:30 da manhã, 6 da manhã, eu acordava e estava na praia. É, Imagina, você vê o sol nascer na praia, eu acho maravilhoso, né? Mas convidam para uma festa meia-noite, 1 hora para voltar às 3, eu também vou, assim, né? Então eu vou, então eu tento cultivar esses dois lados, assim. Mas a disciplina me liberta, assim, porque a disciplina me permite construir meus sonhos, construir minhas visões, me desenvolver fisicamente, intelectualmente, me permite, né? Eu tenho uma amiga, assim, a gente tem uma amizade divertida, assim, por alguns anos. Agora ela mudou para Portugal, né? Eu ia para o Rio de Janeiro nessa época de Réveillon, e a gente tinha um acordo onde ela me deixava em paz, eu passava o dia inteiro lendo, e à noite a gente ia jantar e eu fazia uma resenha do que eu tinha lido para ela, e ela me convidava no jantar, né? Era uma brincadeira assim que a gente fazia. Então eu ficava lá sem me preocupar com nada, porque ninguém me perturbava. Eu ficava na piscina, no quarto, passava o dia inteiro lendo. Me leva umas 12 horas mais ou menos para ler um livro. Então às vezes eu começava a ler às 8 da manhã, às 8 da noite eu tinha terminado o livro. E aí saía e eu falava para ela sobre, né, os vários assuntos. E acho que isso não seria possível se não fosse assim a disciplina de pensamento, de focar, né, a disciplina de, né, conversar com as pessoas para pedindo para não ser interrompido, né, ou a disciplina de ter reservado tempo para ver hábitos de, né, student skills. Né, eu entro lá para fuçar nos fóruns de Stanford, de Harvard, para ver como é que os alunos estudam e como é que eles, né, transformam a leitura dele em leituras ativas.
Então, meu pai falava quando era criança que eu era a única criança que, quando brincava, reservava tempo para arrumar também. Né? Então, tipo, às 2 da tarde eu estava brincando. Ele falava, filho, a gente vai sair às 5. Às 4h30 eu parava de brincar e começava a arrumar. E aí, dava liberdade para eu brincar quando eu quisesse, porque era uma... Né? Então, a disciplina, ela te liberta, te liberta dos seus vícios de pensamento. Né? Dizem que o homem, se você solta ele no deserto, que ele anda em círculo. Né? Porque é uma coisa... Se a gente segue as nossas paixões, a gente anda em círculo. Né? A gente tem que ter uma disciplina de diagnóstico para identificar as próprias fraquezas. Então, João, eu acho que as suas aulas, elas são um exemplo disso. Porque a gente tem uma disciplina ali, que é bem interessante, que faz com que a aula seja bem produtiva. E porque ela sempre... Por que eu digo produtiva? Porque sempre que a aula termina, a gente sai diferente. Sai assim, eu adquiri um conteúdo aqui. Isso é bem interessante. Mas o que possibilita isso é essa disciplina. E, ao mesmo tempo, todo mundo se sente participando da aula, porque também você dá essa oportunidade, né? Então, João, eu acho que a gente nesse ponto é bem parecido. Eu não sei, para quem acredita em horóscopo, eu sou virginiano com ascendência em Capricórnio. Né? Então, se tem alguém que gosta de planejamento, disciplina, rotina, sou eu, entendeu? Então, quando a gente começou a aula, que você já deu aquele calendário todo, eu falei, meu, que maravilha, eu já sei tudo que vai acontecer. Por exemplo, João, viajar, né? Tudo bem, isso é que tá. As pessoas acham que a gente, nesse ponto, quando é disciplinado, a gente é burocrata. Não, é muito pelo contrário. Então, por exemplo, eu acho, quando eu vou viajar, eu já faço uma agenda, eu faço uma programação que me orienta muito todos os dias da viagem, que me deixa o dia muito produtivo. Né? Isso não quer dizer que o dia está engessado. Não pode confundir, né, um dia planejado com um dia engessado. Esse dia planejado ele possibilita também uma série de novidades, de acasos durante o dia. Mas ele possibilita isso porque você sabe também o que vai fazer. Né? Então, por exemplo, eu quando viajo, eu faço um planejamento, já deixo um roteiro bem organizado para aproveitar bem aquele dia. Então, eu estou tão convencido disso, eu faço isso com tanta natureza, eu faço isso desde adolescente, é parecido com você é desde criança, né, assim, né? Eu também, e eu acho isso muito, muito, muito interessante e produtivo. E a sua aula, o seu curso, a sua metodologia, ela tem tudo isso ao mesmo tempo, ela tem tudo isso junto, né? Então, assim, olha, eu não sei se você está pensando em mudar, melhorar, sempre é possível melhorar, né? Essa coisa da melhoria contínua, ela é absolutamente real e necessária, mas essa metodologia do seu curso, primeiro que sai daquela pasmaceira, daquela formalidade, daquele academicismo de história da arte, né? Que ninguém aguenta mais aquilo, né? Os movimentos, os ismos todos, aquela coisa toda, né? Segundo, ele é muito focado na arte contemporânea, no momento que nós estamos vivendo, no nosso mundo, no aqui e agora. Né? Acho que até tem um vídeo seu, não sei, que você mostra uma tela impressionista, eu acho, atrás, e você fala, gente, isso é muito bonito, mas isso não é a nossa realidade, isso não é a nossa vida. A nossa vida é hoje, aqui e agora. Né? E é curioso também, João, pelo seguinte, eu sempre gostei de frequentar as bienais, né? Eu gosto de frequentar as galerias aqui em São Paulo, né? A gente tem essa oportunidade, ou Rio de Janeiro, que eu também é uma outra cidade que eu frequento, ou quando você vai... Então, assim, e era interessante que é o seguinte, por mais que eu frequentasse, por mais anos que eu tenho de janela, eu sempre saía de uma Bienal, né? Uma Bienal de São Paulo, por exemplo, ou de uma SP Arte, ou do MAN, do Rio de Janeiro, seja lá onde for, eu sempre saía muito incomodado, João, mas muito incomodado. Porque eu falava, gente, não é possível, eu sou muito burro. São anos e anos e anos frequentando esse negócio e eu saio assim meio vazio, eu saio com uma incomodada, eu saio depois de 4 horas, por exemplo, porque numa Bienal você não leva menos de 3, 4 horas ali dentro, né? Aí eu saía dali, eu falava assim, gente, não é possível. Eu saía incomodado, eu saía com um certo vazio, sabe, João? Com o seu curso, apesar de durante o curso não ter surgido nenhuma Bienal, pelo menos aqui no Brasil, né, para eu frequentar, o que eu fiz? Falei, quer saber? Eu vou para as galerias e vou para os museus, né? Para ver se esse meu incômodo pelo menos está mudando. Posso até continuar incomodado, mas tem que ser outro tipo de incômodo, né?
se essa visão minha está mudando de fato em relação à arte. E sabe, João, que já mudou, cara? Já mudou, cara. Hoje eu vejo uma obra de arte, hoje eu vou... Outro dia eu fui na Pinacoteca, né? Aqui de São Paulo, na Pinacoteca. Semana passada eu peguei a última semana da exposição, lá, a 37ª exposição dos artistas brasileiros contemporâneos do MAN, no Ibirapuera. João, oi? Ah, O Panorama. João, panorama, olha, né? foi outra... Cara, foi outro mundo, foi outra visão, foi outra perspectiva. É impressionante, cara. Impressionante como muda. Não estou fazendo isso para te agradar ou para jogar. Não é nada disso, não. Eu estou falando uma coisa que me afetou profundamente, sabe? Assim, o meu cotidiano, como eu estou te falando, meu trabalho, as minhas relações pessoais. É outra história, cara. Dá um, dá um exemplo de como é que afetou suas João, relações vou te falar pessoais. uma coisa, assim, minha mulher. Cara, eu tô casado há muito tempo, né? Eu tô casado há 37 anos, né? É muito tempo. Isso é para poucos, hein? É, O caso é, case, o né? caso O de caso estudo. A estudo. gente se encontrou muito jovem, na rua, né? O lugar mais insólito do mundo, atravessando o viaduto do Chá, né? E dali a gente resolveu ficar juntos, estamos juntos até hoje. 37 anos casados, tenho 2 filhos, né? Eu tenho um menino de 30 e uma menina de 28. E, Como é que se encontra alguém na rua? Você não, viu ela João, passando e abordou? foi uma manifestação política em 1985 e eu estava com o megafone, naquela época era megafone, eu estava com o megafone puxando uma passeata. E o Viaduto do Chá, aquela hora, 7 horas da noite, naquela época o centro era muito movimentado. Na década de 80, o Viaduto do Chá, aquele centro velho, ele era muito central ainda. Ele tinha muito escritório, tinha um mercado financeiro ainda vivo ali. Depois o mercado financeiro mudou para Paulista e agora mudou para Faria Lima. Mas ainda era um centro, década de 80, o centro de São Paulo, o centro velho, era muito pujante, né? Ele pulsava. Então o Viaduto do Chá, essa hora, estava muito lotado. Misturou tudo, quem estava na passeata, quem não estava, aquela confusão. E eu no megafone chamando para terminar a passeata nas escadarias do Teatro Municipal, porque nós saímos da Praça da Sé e íamos terminar no Teatro Municipal, nas escadarias, como de fato fizemos. Quando a gente estava no Viaduto do Chá, eu cruzei com ela, né? E eu no megafone falando, e eu fiquei absolutamente fascinado, né? Era uma loirinha, magrinha, de olhos azuis, assim, toda estilosa, sabe? Eu falei, nossa, cara, que gata, né? E passou, né? E passou. Eu não vi mais, pô. Imagina, você está organizando uma passeata, fazendo do chá, 8 horas da noite, em São Paulo, como é que você... Acabou, nunca mais. Só que no dia seguinte, nós tínhamos um encontro em 3 ônibus, olha só, em 3 ônibus, para ir para Brasília. Porque a nossa manifestação, na verdade, o nosso movimento ia terminar lá no Congresso em Brasília, em 1985. Não para quebrar o Congresso, muito pelo contrário. Mas muito pelo contrário, mas era um ato. Enfim, eram 3 ônibus. E eu era coordenador de um dos ônibus. Não é, cara, que essa menina ela entra no ônibus no dia seguinte. Na verdade, nem era para entrar, porque um amigo meu, ela na verdade era amiga de um amigo meu, ela também estava no movimento, estava no passeata, mas eu não sabia. Um amigo meu chegou porque estava tudo escrito já, tudo uma coisa organizada para ir para viagem. Não é assim, você vai entrando e vai embora. Uma viagem para Brasília naquela época era uma coisa organizada por um mês. E aí um amigo meu, o Maurício, ele chegou para mim e falou: João, tem uma menina que é amiga minha, ela não se inscreveu, ela não ia para Brasília, mas ela resolveu ir. Tem lugar no ônibus? Eu falei, cara, tem lugar, mas não vai porque não se inscreveu. Se não se inscreveu, não vai. Ele falou, cara, mas tem lugar, cara, deixa aí. Eu falei, não vai, não se inscreveu. Essa coisa nossa, do planejamento, da disciplina. É disciplina. Aí ele falou, cara, então você fala com ela, eu não vou falar que ela não vai. Tem um lugar no ônibus. Eu falei, tá bom, então chama ela aqui que eu falo. Na hora que chamou, João, era ela. A disciplina foi pela janela. Ela falou assim, e aí, eu vou ou não vou? Eu falei, claro que vai. Claro que vai. Tem uma poltrona aqui para você. Foi assim, João, a história é isso. Isso foi há 37 anos atrás. Então, Essa história mas falando do faz seu parte curso, do case. você sabe, depois de 37 anos, a gente tem que ter, a gente se cuida muito nesse sentido do relacionamento, da criatividade, da novidade. A gente tem que estar todos os dias, tá, cara, tem que estar se recriando, se renovando. E
aí, com o seu curso, eu percebi que a gente já estava num momento meio burocrático, estava num cotidiano meio muito acomodado, sabe? E a gente não é assim. Ela também gosta muito de arte, frequenta os museus comigo, as galerias, viaja. Agora mesmo, em 2022, ela ficou 4 meses em Nova York, fez curso no MoMA, fez curso no Metropolitan. Ela ficou 4 meses sozinha lá, morando em Nova York, porque ela é tradutora, ela é tradutora e intérprete, né, de inglês, e ela foi fazer um curso lá de arte. Ela foi fazer cursos de arte no Metropolitan e no MoMA, enfim. E ficou 4 meses lá agora, em 2022. Então, João, a gente não tinha sentido. Ela voltou e eu percebi que a coisa estava meio. A gente estava descambando para esse cotidiano modorrento, sabe? Beleza, porque a adaptação também nesse sentido é fácil, a gente vai se acomodando mesmo. Aí eu comecei a fazer seu curso, cara. E aí eu comecei a ler a Inteligência Visual, da Amy Herman. Cara, aquilo ali foi, opa, pera lá. A coisa aqui em casa não tá legal, não. A gente tem que mudar nesse sentido. Não tinha conflito, não era isso. Tinha uma acomodação, que era pior ainda. Sabe, um silêncio. Aí eu sentei, a gente sentou, começou a conversar, e ela falou, é isso mesmo, também estava sentindo isso, ainda bem que você tomou iniciativa. Aí eu falei, cara, eu tomei iniciativa porque eu estou lendo um livro chamado Inteligência Visual. Parceria Oi? bonita. É, Parceria é bonita bem, que é bem vocês têm. bonita. A gente viaja, às vezes a gente viaja sozinho, se eu vou para um canto, ela vai para o outro, sabe? Teve um tempo atrás que queria ficar em Portugal um tempo lá em Lisboa, sozinho. Aí eu fui, fiquei sozinho lá em Lisboa, 40 dias sozinho, lá no apartamento de um amigo que tem lá vazio, graças a Deus, que aí fica muito acessível. E a gente tem isso, sabe? É bem bacana. Mas também, João, se não tiver cuidado, o cotidiano faz a coisa descambar, sabe? O cotidiano é. Mata Então, fácil, por né? isso. É, Então, é fácil. então, por isso Tem que. Você sabe que a que cair gente. na mesma. Eu acho que amanhã a gente vai na Luciana. Luciana Brito ver os Irmãos Campana, que está acabando, né? Vai acabar semana que vem. Então, aí a gente já combinou que vai. Então, a gente também tem essa vida, sabe? Nós dois, de estar sempre fazendo isso. Você já foi na galeria Já dela fui, alguma vez? é maravilhosa, né? Você sabe que a semana retrasada a gente estava no Rio, aí eu fiquei sabendo que o Instituto Moreira Salles vai fechar por 4 anos, por uma reforma geral. Eles vão levar 4 anos reformando, João. A sede A da sede Gávea lá. lá da Gávea? Aí a gente estava lá, cara, a gente estava almoçando, sem querer no celular eu vi. A gente deixou o almoço, falei, vamos para lá, disse que fecha. Aí vamos ter essas coisas, entendeu? Aí ela topou, a gente falou, porra, vamos lá, cara, não estava na programação. Aí que eu falo, a gente tinha uma programação naquele dia, mas a gente estava ali no Leblon, não estava muito longe, e aí eu falei, cara, vamos lá ver, porque ele vai fechar por 4 anos, João, fiquei abismado. E, e aí a gente foi, entendeu? Lá, que é maravilhosa aquela casa, né, cara? Aquela arquitetura, tudo. Então, essa relação nossa é boa por isso, sabe, também. A gente, topa, então vamos lá. É que você falou de casa, aqui da Luciana Brito, Galeria, eu lembrei do IME, do Instituto Moreira Salles do Rio. É. Uma casa bacana. Você frequenta, eu acho que é legal, assim, você estar curtindo a curadoria aí do conteúdo do curso. A gente tem alguns lugares em São Paulo, e posso te dar algumas referências internacionais também, que mais se aproximam essa minha curadoria é muito específica, são poucos esses lugares, mas tem alguns lugares que mais se aproximam, assim, né, você foi na Fui. A Pivô, ali Pivô, na Copan? aquele centro, eu vivi aquele centro ali boa parte da minha vida, né? Meus filhos nasceram ali, né? Então, eu gosto muito da Pivô, João, gosto muito. Agora, João, tem uma coisa, né? Que eu ia até te falar. As galerias no Brasil, pelo menos as que eu conheço, São Paulo e Rio, elas não são convidativas, né, cara, para a gente entrar. Elas são muito fechadas, assim. Elas são muito. Você tem que tocar a campainha. Cara, é um negócio assim. Eu entro, porque eu sou assim, meio cara de pau, meio atrevido, né? Mas que elas não são muito convidativas, não são. Lá fora, cara, porra, elas ficam na calçada, a porta aberta. A gente pode falar também, né? A questão da segurança, né?
mas aqui no Brasil tem problema da segurança. Como é que você vai deixar uma galeria... Outro dia, eu não, você sabe, João, que eu não... Ah, o seu curso também está me fazendo isso. O seu curso me deu coragem de ficar entrando nas galerias aqui em São Paulo, entendeu? Ganhei coragem, cara, porque eu me sentia meio inibido, sabe, de entrar. Outro dia eu fui na Dan Galeria, ali dos Jardins, que eles abriram, onde era o Gallery. Por exemplo, A nova exatamente. filial contemporânea Eu fui da ali, Mauri. João, e foi o seu curso que me fez isso. Seu curso que me deu coragem de entrar. Até uma dica que eu vou dar para quem estiver vendo, né? É porque assim, o seu curso me deu coragem de entrar nas galerias, sabe? Porque muitas delas eu tinha timidez de entrar. Por mais que eu frequentasse museu, é que museu é diferente, né? Museu é muito diferente, né? Tá ali aberto, é bilheteria, tá todo mundo entrando. Galeria não, galeria é um negócio muito mais fechado, exclusivo. E o seu curso me abriu essa porta. Já é outra coisa que eu estava esquecendo de falar. Eu não frequentava não galeria aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Você foi na galeria da Jaqueline Martins? Não conheço. É uma das minhas favoritas, assim, recomendo. É lá na Cesário Mota, ali perto, ali em direção à Praça da República. E a Mali Matsumoto abriu tá com um espaço muito legal. E essa tem sido acho que a Mali... Tá. É só um momento que tá tocando a interfone aqui. Que interessante. Retomando que você falou que que aprendeu com o curso a não tentar antecipar o comportamento ali das pessoas que iam Isso. usar, acho que era o seu site, né, que você estava falando. E como é que você aprendeu isso com o curso? Fala um pouquinho mais sobre isso. Como é que Ô, essa João, sabe como mudança que de... começou isso aí? Aquela primeira parte da aula, quando você está falando de um artista, aí você mostra uma obra do artista e pede para a gente dar uma opinião do que nós estamos vendo ali, sabe? As opiniões me surpreenderam muito, né? Me surpreenderam muito. Então, aquela metodologia sua, aquele começo de aula, onde você, já de cara, onde você já apresenta a obra do artista e já pede a nossa opinião sobre aquela obra, aquilo foi muito desafiador para mim, mesmo que eu não consiga falar na aula, porque tem que dar oportunidade para todo mundo, lógico, mas eu dou a minha opinião para mim, entendeu? Toda vez que você faz um exercício na aula, mesmo eu não me expondo na aula para vocês, eu me exponho para mim. Todo exercício que você fala para fazer, eu faço ali na hora, né? Para ver, e até escrevo assim, eu fico com um papel na frente na aula, eu fico aluno disciplinado mesmo, sabe? E eu fico escrevendo ali. Então, às vezes você fala rapidamente de um livro. Tem um livro, João, não sei se você se lembra que você indicou, O Cogumelo no Fim do Mundo. O Cogumelo do Fim do Mundo. Cara, essa foi outra porrada, né? O livro daquela antropóloga, né? É bom, esse é um livro-chave de uma das mulheres mais Então, e às influentes vezes aí você na fala, filosofia, cara, na passa arte. batido, mas eu vou anotando, né? Então eu anoto tudo. E anoto, inclusive, a minha opinião. A minha opinião também eu escrevo, né? E eu vejo o quanto a diversidade que tem de visão, né? A diversidade que tem de interpretação. E às vezes, como uma visão, uma interpretação, alguma fala de algum aluno, aí, como ele impacta em mim, como eu mudo a minha opinião, ou eu complemento, eu falo, nossa, mas eu não tinha visto isso, como é que viu isso, como é que a pessoa viu isso, que interessante. Então foi a partir daí que eu falei, cara, se as pessoas, né, me fazem ver dessa maneira, por que não também começar a deixar as pessoas a me ajudarem no desenvolvimento também da minha empresa, entendeu? Né?
sabe que algumas empresas já estão colocando artistas no conselho, né? Porque quando você tem um artista presente no conselho, dificilmente a empresa se torna alienada da comunidade, da filosofia contemporânea, da, o produto ou serviço dificilmente ele é só utilitário, ele vai ter uma utilidade embasada numa filosofia, num pensamento, então tem algumas, né, eu conheci um CEO de uma empresa aí de umas 11 mil pessoas na Holanda que usa muito a arte na empresa dele e até eu tive aula com ele no mestrado e ele chegava aí como gestor, como CEO, ele falava que, né, queria conversar com as pessoas para entender o que estava errado na empresa. E ele chamava os colaboradores ali para conversar e ninguém falava o que estava errado, né? Ficava aquele papo de elevador, aquele papo formal, né? Aquele papo de etiqueta, né? Aí ele falou, então esquece, vamos no museu. E aí ele olhava e aí, o que você pensa dessa obra? O que você pensa daquela? O que você está sentindo? Não sei o quê. Tudo isso aproximava humanamente as pessoas. E depois disso, no museu, ele falava, vamos tomar um café. E uma vez que tinha aproximado, as conversas que não tinham acontecido no escritório começavam a ganhar nuances e ele começava a ver se a pessoa estava inspirada, se ela estava desanimada, e por que isso. E aí ele conseguia fazer o mapeamento humano da organização a partir das conversas que fluíam depois que ele levava os colaboradores no museu. E aí reinventou a empresa e, enfim, vendeu a empresa por um valor bem mais alto e tal, mas foi uma história bonita. E isso é uma história do mestrado. E tem o Hans Ulrich Obrist, aquele curador ali da Serpentine Gallery, ele tem falado que algumas empresas estão colocando artistas no conselho, porque é uma forma de você, né, já dá uma boa renovada, assim, né? E acho que tem que tomar cuidado, porque tem muitos artistas não sensíveis e não criativos, né? Então acho que tem esse mito, né, às vezes entre pessoas de outras disciplinas que são muito mais abertas, muito mais sensíveis do que as pessoas que estão nas artes. Então acho que tem que tomar cuidado. Mas eu queria te fazer uma pergunta em duas partes, assim, uma coisa que está me tocando, chegando em mim nessa nossa conversa, da sua disponibilidade. Acho que uma palavra-chave, né? Você só está tirando todo esse aproveitamento do curso porque você está disponível para isso, né? Então, acho que se você não, de 0 a 100, se a sua disponibilidade é 10, você tira 10 daquela situação. Se a tua disponibilidade é 100, o teu aproveitamento é 10 vezes maior, né? Então você só está podendo se renovar tua atividade na empresa, o teu relacionamento, tudo isso que você contou. Acho que porque é um mérito seu, eu fiz a minha parte de, né, ter uma pesquisa grande, além de uma pesquisa teórica grande, tem muita pivotagem, né? Eu pivotei muita coisa, eu ouvi muita gente, eu corrigi o curso muitas vezes para chegar nesse modelo que vocês estão experimentando hoje. Mas aí acho que a segunda parte da minha pergunta, a gente vê muito mais mulheres no curso. O que está acontecendo com o masculino hoje que não está disponível? Ô, João, você sabe que isso aí, olha só, foi a partir do seu curso também que eu tive essa visão. Cara, outro dia, olha só, eu estou fazendo várias coisas que eu sou praticamente o único homem, cara. Ou assim, eu estou fazendo várias coisas que eu sou minoria da minoria, ou como homem. Foi bom você tocar nesse assunto. Cara, os homens estão, assim, estão perdendo um espaço tão absurdo, assim, uma loucura, né, que está acontecendo. Pô, eu vou te dar um exemplo, assim, até meio banal. Eu faço academia todo dia, eu acordo 5 horas da manhã todo dia, assim, sem despertador, sem nada. Meu relógio biológico funciona perfeitamente. 5 horas eu estou acordado. E é uma delícia, sem nenhum sacrifício. 6 horas eu estou na academia. E segunda e quarta tem spinning. Ô, João, a maioria das aulas de spinning só tem eu de homem. São 20 bikes. São 20 bikes. 19 mulheres e eu de homem. Mas muitas vezes. Não tem um homem fazendo spinning. Eu estou fazendo um curso que envolve estudo da religião. Eu sou agnóstico, né? Mas me interesso muito pela religião, pelo poder, pela influência que a religião tem na sociedade, na vida dos homens, enfim. Não existe sociedade sem religião. Então ela é muito influente, muito, muito potente, muito importante. Apesar de eu não ser religioso, me interessa muito esse tema. Então eu estudo.
Ô, João, só tem 2 homens, cara, o restante é mulher. Só tem mulher estudando esse tema. Você vê, tô falando coisas disparatadas, tá? Estou falando de spin, estou falando de estudo das Sim. religiões, estou falando de olhar contemporâneo, de estudo da arte. Só dá mulher, João. É impressionante. E tem um outro também, tem um outro espaço também que eu tô frequentando, também, que só tem mulher. Bom, yoga não precisa nem falar, né? Porque eu não faço mais hoje, mas eu estava fazendo também yoga. Apesar de que era pouca gente, eram 8 pessoas, mas eram 6 mulheres e 2 homens. Entendeu? Com yoga eu parei. Histórica aí, né, de conquista de espaço, né, do feminismo que está se organizando há 150 anos e, né, então as mulheres estão se elaborando, se analisando. Os, né, grupos de masculinos são pouquíssimos, né? Acho que eu vi, tem um documentário bacana, como é que é, The Masculine Within, né? Tem vários, até nos artistas que em geral tocam em pontos sensíveis e tudo, você tem pouquíssimos. Eu, né, tenho essa aula sobre o feminino, eu queria fazer uma aula sobre o masculino, um time de pesquisa, né, competente, dedicado, é dificílimo. A gente encontrou agora uma exposição na Alemanha, que depois viajou para a Inglaterra, sobre o masculino, e encontrou um outro artista que fala sobre o teatro da masculinidade, né, porque o masculino está alienado das próprias emoções, das próprias reflexões, das mudanças que estão acontecendo, né, da contemporaneidade. Eu tenho uma amiga, mulher negra, que fala que o homem branco hétero está na linha de uma roda, que Impressionante. nem o boi que vai para baixo, porque as mulheres estão fazendo cursos, estão fazendo terapia, estão viajando, estão fazendo pós-graduações, se promovendo e tudo. Enquanto isso, o homem vai no dentista uma vez por ano e Exatamente. acha que fez a parte É uma dele. coisa que você tocou, que eu não tinha percebido isso, olha que curioso, até fazer o seu curso, até começar o seu curso. Eu percebi, primeiro foi na sala de spinning. Aí eu estava pedalando assim, de repente, eu falei para a professora, eu falei, Mônica, você reparou numa coisa? Ela falou, não. Eu falei, cara, só tem mulher nessa sala, eu sou o único homem, né? Nem ela tinha percebido, porque ela está tão acostumada, já virou, tão banalizou de tal maneira aquela visão dela, que ela nem tinha mais percebido que era essa realidade. Fui eu que percebi. E percebi a partir do curso. Por quê? Porque a partir do curso, como você falou, né, está se colocando artistas em conselhos de administração. Porque você, a partir do curso, começa a ter um olhar diferente sobre qualquer ambiente que você frequente. Então, assim, a minha casa tinha ambientes e tinha objetos que eu não via há anos e estava ali. Inclusive quadros, para você ter uma ideia. Inclusive um quadro que eu adoro, um quadro que eu gosto. Né? Eu percebi que eu não via aquele quadro há anos. Né? Então você começa a ficar muito mais atento a qualquer ambiente que você frequente. Você entra num restaurante, você vê esse restaurante de forma diferente. Outro dia eu estava no carro dirigindo com esse meu sócio, que eu chamo de meu menino, a gente estava na rodovia dos Bandeirantes, e aí estava uma ventania, e eu estava vendo as árvores, e eu falei assim para ele, Guilherme, cara, a árvore que você está vendo não é a mesma árvore que eu estou vendo. Ele falou assim, como assim, João, você está ficando louco? E é verdade, João, e é verdade. Por exemplo, no Inteligência Visual, eu fiquei muito impactado já logo no primeiro capítulo, quando ela fala que ela tem um curso hoje na Faculdade de Medicina, na especialização de dermatologia, em Nova York, ela dá um curso para quem está fazendo dermatologia. E onde é o curso dela? No museu. Pega esses médicos que estão fazendo especialização em dermatologia e leva todo mundo para o museu para ver obra de arte. Por quê? Porque esse cara tem que ter uma atenção à pele, ao corpo, nosso, muito, muito diferenciado. Aí quando eu vi que o FBI, que a CIA, que a Polícia de Nova York, né, que estudante de medicina, né, contrata o curso dela, né, que é um curso de... Onde que é o curso? O curso é dentro do museu, leva policial para dentro do museu para observar, para ter um olhar completamente outro de uma obra de arte, e a partir daí vai influenciar na atividade dele na rua de combate ao crime. É um negócio maravilhoso, né? Quem que imaginava isso? Você está acompanhando as Estou lives que eu acompanhando. faço às terças e quintas? Eu acho que pode te dar um material assim de pensamento. Eu fiz uma live sobre as empresas de segurança, né? O artista que vai nas empresas de segurança e faz
tem algumas... E agora, falando com você, eu estava me lembrando também de um livro sobre a importância da arte para o pessoal de finanças, né? Eu estava na Bahia agora com dois amigos que são muito bem sucedidos assim na área financeira, e uma delas estudou História da Arte, e o outro, né, o cara tem um banco, né? Assim, é um cara fera assim, de finanças, tudo. Ele tem 10 mil livros de ficção. Né? Então, e esse livro é um livro que eu soube numa startup do Vale do Silício, onde eles fizeram um estudo para ver que muitas das pessoas que lideram aí no mundo dos negócios, eles têm uma formação em arte, né? Porque te alinha visão, né? Alinha sensibilidade, alinha... Então, eu vou ver se eu Ô, encontro João, para esse você ter, livro uma, e pra te você ter mandar. uma ideia da Legal. importância do seu curso, né? Por exemplo, ela faz um relato no livro dela que o próprio editor dela mudou completamente a partir da leitura, porque para ser o editor teve que ler, e ele corrigiu muito o livro dela. E ela fala, ela jamais imaginaria que fosse influenciar o próprio editor dela, que é uma das pessoas que ela mais admira, que é uma das pessoas que ela conhece assim, mais atentas a detalhes, a tudo. E aconteceu um caso com ele, real, que ele estava no metrô de Nova York e ele salvou a vida de uma pessoa no metrô, a partir da leitura do livro dela, que ele estava editando. Ele salvou porque a pessoa, uma senhora, estava tendo uma crise de asma e ela esqueceu a bombinha. E ninguém sabia o que estava acontecendo com a senhora. E ela abria a bolsa desesperadamente, ficava procurando alguma coisa na bolsa e não achava. Mas ninguém tinha a menor noção do que ela estava procurando. A partir do livro, da leitura do livro dela, ele ficou muito mais atento a tudo. E ele falou assim, cara, essa mulher está tendo alguma crise respiratória, né? Ele não sabia o que era. Ela deve estar procurando alguma coisa e não está encontrando. Ou seja, temos que parar esse trem agora mesmo, né? E procurar a socorro urgente, médico, né? Aí o trem para na estação, numa estação lá, o que ele faz? Em vez de tirar a mulher do trem, ele corre pela plataforma, vai até ali o condutor do trem do metrô e fala, para tudo, não sai da estação, chama o médico agora, que tem uma pessoa passando mal, uma crise respiratória e pode morrer a qualquer momento. E foi exatamente isso que aconteceu. O trem não saiu mais da estação, eles chamaram, em vez de tirar, eles chamaram os médicos ali da estação, eles correram, socorreram a mulher e o pessoal falou. O pessoal, depois, os médicos falaram que foi a atitude que salvou a vida dela. Ele falou, eu só pude ter essa visão mais ampla, diferente de todo mundo do vagão, porque eu li o seu livro, ele falou. E eu comecei a frequentar os museus e as galerias de arte com uma visão completamente diferente. Olha que coisa louca, João. É real isso, cara. É real. É, Muito interessante, né? interessante. Daqui a alguns anos vamos ter que ter um curso de reabilitação para viver na sociedade contemporânea. É verdade. Bom, a conversa está um pouco preocupado com Tá. o tempo que o Instagram derruba quando chega em 1 hora. Eu não quero perder aqui para a gente deixar gravado. Mas acho que a gente pode falar horas também. Então, eu queria te super agradecer pela conversa inspiradora que a Ana Maine colocou. Qual o livro de Isso. quem? Acho que você está falando de inteligência Inteligência visual. visual. Cara, todo ser humano tem que ler É, esse livro. já vou, vou atrás já. Então, obrigado pelas referências, pelas histórias inspiradoras, aí, pela presença luminosa aí na comunidade do Olhar Contemporâneo. E quem está assistindo a gente aqui e quiser participar, a gente tem essa Semana do Olhar Contemporâneo, onde eu disponibilizo aí aquelas 3 primeiras aulas iniciais gratuitas. A gente liberou a primeira na segunda, a segunda aula na quarta, e amanhã a gente libera a terceira. E na semana que vem a gente abre prescrições. Então, acho que é isso. Algumas palavras João, aí para quero agradecer o finalizar, João convite, Carlos. né? Quero agradecer também o curso que você desenhou, que você elaborou. Cara, eu sei que tem muito trabalho por trás daquela aula, tem muito trabalho, tem muito suor ali por trás. A dedicação sua, o carinho, o cuidado que você tem em fazer, preparar as aulas, fazer o curso, a liberdade que você nos dá também para discutir, para opinar. Então, só tenho a agradecer. Muito obrigado. Contente. Super obrigado, então.
Gente, então, bom dia para Obrigado. vocês. Obrigado, João Carlos. Obrigado, pessoal que assistiu até Até. agora. Tchau. Até mais.